Entre 1989 e 2005, o PT conseguiu governar Porto Alegre por 16 anos. E esse foi o único período de 16 anos que eu consegui encontrar de um mesmo grupo político governando uma grande cidade do Brasil. O atual prefeito de Salvador, Bruno Reis, vai tentar esse ano, ter direito, pelo menos, a ficar 16 anos com o grupo político dele na prefeitura de Salvador, um feito inédito, e seria, inclusive, mesmo fora de períodos democráticos, o recorde da história de Salvador. A gente nunca teve um grupo político por 16 anos no comando dessa cidade. E o mais incrível ainda é que o atual prefeito chega ao seu 12º ano enquanto representante de um grupo político com uma gestão muito bem aprovada. E a gente vai discutir esses pontos, embora algumas críticas tenham surgido esse ano. É um prazer conversar com você, prefeito, e vamos tocar essa conversa hoje aí sobre muitos assuntos que estão quentes na eleição desse ano. Eu que agradeço a oportunidade, então, meu abraço, Pedro, meu abraço, Lula. Estou aqui à disposição de vocês para tirar dúvidas, dar informações e poder contribuir ainda mais para o sucesso que é todo esse trabalho, em especial que o Grupo à Tarde realiza por nossa cidade. Bom dia, prefeito. O senhor sabe, a gente sempre toca nesse assunto, o senhor já me ouviu perguntar sobre esse tema várias vezes. Eu quero falar de transporte público, prefeito. A sugestão é muito bem avaliada em diversos pontos, mas quando chega em transporte público, a população tem muita coisa a reclamar. O senhor sempre disse que essa é uma questão nacional, é um problema nacional. O país todo vive essa dificuldade no transporte público, as grandes e médias cidades, mas a população deseja uma solução, algo que possa, no mínimo, minimizar os problemas. Se o senhor for reeleito, quais são os projetos, quais são as ideias para resolver o problema do transporte público em Salvador? O transporte público, em especial de pneus, está falido. A receita do sistema não é capaz de cobrir os custos, as despesas. Por que isso, prefeito? Com a pandemia, tivemos uma queda expressiva de passageiros transportados. Transportávamos 28 milhões no mês, caímos para 16. Por outro lado, os insumos aumentaram de forma exponencial. O valor do pneu, das peças, do veículo, tiveram reajuste dos salários da categoria, em especial o combustível, que é o insumo que mais impacta na tarifa do transporte público. Qual o caminho, Lula? Subsídio. Os municípios têm condições de assumir essa conta? Não. Todos os lugares do mundo, sejam governos de extrema esquerda, ou de extrema direita, ou de centro, o governo federal faz o subsídio. Aqui, apenas em 2022, depois de uma luta nossa e empenho da Frente Nacional dos Prefeitos, pela primeira vez nós conseguimos, de forma pontual, uma ajuda para dar apoio ao transporte público. Então, precisa efetivamente o governo federal se debruçar sobre essa pauta, entender que este é um papel que o governo central tem que assumir. Precisa haver incentivos e estímulos fiscais, não, por exemplo, ocorrer como está na iminência a desoneração da folha que impacta no transporte público, mas temos que ter isenções de PIS, de COFINS e de tantos tributos que incidem na cadeia. Temos que ter o ICMS zero para o óleo diesel do transporte público, onde aqui no estado da Bahia é o único estado do Brasil que não reduz 1% sequer. Então, investindo a partir do subsídio, dando estímulos e incentivos fiscais, investindo em tecnologia, então tendo ônibus elétricos, tendo tecnologias para reduzir o custo do sistema, fazendo a integração entre todos os modais. Vejam vocês, Salvador hoje tem um sistema complementar, tem um sistema convencional, tem o BRT e nós vamos implantar o teleférico. O governo do estado tem o metrô e está aí na promessa de construir o VLT, que eu espero que possa sair do papel. Com esses 6 modais de transportes integrados por toda a cidade, nós vamos ter um sistema de transportes mais modernos do mundo e mais eficiente, que vai dar aí, sem sombra de dúvidas, uma conectividade em toda a cidade. Então, o desafio é esse. Agora precisa ter subsídio. Só esse ano, a prefeitura, entre esse ano e o ano passado, nós estamos colocando 206 milhões de reais. Imagine, a prefeitura que nunca botou dinheiro no transporte público. Antes da minha gestão e da de ACM Neto, nenhum prefeito fazia subsídio, era a tarifa que custeava o sistema. Hoje nós estamos pagando 32 centavos de cada passageiro que pega o ônibus.
Então a tarifa que está ali na porta 5,20, a tarifa real, técnica, é 5,52. A diferença a prefeitura está pagando. Até E quando, as prefeituras não prefeito? têm condições de pagar esse subsídio. A gente fez essa negociação para os anos de 23 e 24, quando temos autorização da Câmara para fazer o subsídio. Estamos comprando ônibus, tanto convencionais, 300 ônibus convencionais e mais 170 ônibus elétricos para aportar no sistema. E aí, ao invés de estar fazendo o subsídio em dinheiro, está fazendo o subsídio por equipamentos, mas é um fato. Hoje a operação é deficitária. Eu posso reafirmar isso porque a gente operou uma empresa, primeiro no CNPJ, com a intervenção, depois por execução direta, e a prefeitura tinha que todo mês completar os recursos. Então, é uma operação deficitária. Não há outro caminho. De um lado, o subsídio, de outro lado, estímulos e incentivos fiscais para esse setor que está falido, de outro lado, investimento em tecnologia com ônibus novos e com investimentos que possam reduzir a quantidade e a necessidade maior de muitos trabalhadores. Do outro lado, né, a conexão entre todos os modais para aí sim salvar o sistema de transporte do Brasil, não é só de Salvador, não. Prefeito. Um complemento, prefeito. Se o governo Lula não der um subsídio aos municípios, a prefeitura de Salvador tem condições de manter ou até ampliar esse subsídio para 2025? Muito difícil. A gente está assumindo essas responsabilidades. O que a gente está vendo ao longo dos anos, Lula, é cada vez mais os municípios assumindo atribuições, assumindo competências, responsabilidades, sem ter o devido repasse dos recursos. Então, todos os programas hoje que ocorrem, desde o programa Saúde da Família, o custeio da educação, onde o Fundeb não paga toda a conta, vindo, né, agora para o transporte público, essa tem sido a lógica dos últimos anos, uma inversão da pirâmide. O dinheiro fica mais concentrado na União, nos estados e menos nos municípios, e por outro lado os municípios recebem mais atribuições, mais responsabilidades, mais competências. Então, efetivamente, nós vamos seguir nessa luta. Agora, o caminho que tem a curto prazo, porque temos financiamentos programados para isso, é aportar no sistema equipamentos, ao invés de estar aportando recursos. Dá para incentivar transporte público sem desagradar o motorista? Inclusive, você estava falando até de financiamento, prefeito, e pelo menos eu tenho uma formação de economista, e pela lógica econômica, você falou que o custo do transporte público não fecha com a receita, muito em parte porque o benefício social de ter o transporte público, de você usar menos as vias, ele não está precificado, né? E ao mesmo tempo o custo social que o carro impõe, de degradar mais as vias, gerar mais engarrafamento e tal, também o motorista não paga. Dá para fazer agenda de transporte público em Salvador sem desagradar o motorista? Dá, porque se você tiver um transporte público eficiente, o motorista vai deixar seu carro em casa, que vai ser muito mais barato ele ir no transporte público, ao invés de pagar o combustível, de ter que pagar o estacionamento onde vai deixar o carro, de ter que... Mas como é que você vai colocar ele no transporte público sem atrapalhar ele? Você tem no transporte público se incomodar de alguma forma. Nas grandes cidades, você vai em Londres, você vai em Paris, as cidades, o estímulo é o transporte público. Transporte público moderno, eficiente, as pessoas preferem andar de metrô, preferem utilizar pedágio urbano, por exemplo. Preferem utilizar os modais que tem do que com o próprio carro, que ainda tem que pagar pedágio. Que a gente já vê isso em São Paulo, rodízio de placa, diante da incapacidade, porque não tem como as cidades melhorar a mobilidade com um aumento exponencial da frota de veículos. Você vê quantas obras de mobilidade que nós fizemos, o BRT é muito mais do que uma obra de transporte público, é obra de mobilidade. Você vê aqui, por exemplo, na região aqui da Tancredo Neves com a Magalhães Neto, o mergulhão que nós fizemos para melhorar a mobilidade aqui. Nós estamos fazendo aqui mais um conjunto de viadutos, seja em frente ao Shopping da Bahia, seja em frente ao Detran, duplicamos a ponte Camaro-Jipe, o pontilhão Marcos Freire. Isso melhorou muito a mobilidade nessa área, mas vai chegar um momento daqui a 3, 4, 5 anos que, diante da crescente de carros, a gente não tem mais outras obras para fazer por não ter mais para onde ampliar as vias. Então, qual é a solução? É o transporte público. Não tenho dúvidas. Se você possibilitar segurança para que as pessoas possam utilizar o transporte público.
Se você tiver um transporte público eficiente que supra as necessidades das pessoas, as pessoas vêm para o transporte Faixa público. exclusiva. Até porque, com o tempo, no transporte público, você vai ter um deslocamento mais rápido do que no seu próprio carro, diante, né, do que vai ocorrer daqui a 10, 20, 30 anos, que é uma quantidade muito grande de veículos nas vias que vão, sem sombra de dúvidas, comprometer as mobilidades das cidades. Agora, Salvador pode ter 6 modais de transportes integrados. Eles integrados, né, vão suprir, vão conectar a cidade toda, vão ser transportes modernos, eficientes. Eu não tenho dúvidas que a gente vai caminhar para trazer essa solução para o transporte público, mas para a gente chegar até lá é necessário o subsídio, é necessário que tenha a compreensão dos estímulos, dos incentivos fiscais, volto a dizer, de investimento em tecnologia. O que é que o governo federal fez? Deu linha de crédito subsidiada para comprar veículos. Só isso resolve, prefeito? Não. É um primeiro passo? Mas precisamos dar outros passos, em especial chegar ao subsídio. Mas eu achei muito interessante sua previsão ou promessa, não sei, de que Salvador pode ter um dos melhores sistemas de transporte do mundo. Eu, de fato, até acho que a geografia da cidade ajuda, mas não vou entrar muito nisso. Só queria fazer uma pergunta simples. Quando o cidadão pode te cobrar por isso? Entendo que é um trabalho demorado, eu entendo que essa é uma cilada aí que você está se metendo, mas você é o líder político dos baianos por um motivo. Gente, eu assumi a prefeitura sob intervenção de um sistema porque uma empresa quebrou. Vão aqui do lado e vê o Metropolitano de Salvador. Eram 11 empresas, 5 quebraram. Tem 1.500 pais e mães de família sendo demitidos agora. Os ônibus que entram aqui em Salvador, da região metropolitana, um desastre. Todos em condições precaríssimas. Então, essa hoje é a dificuldade do transporte público que vive o Brasil. O poder público municipal é o assunto que ele tem uma responsabilidade direta, mas precisa do envolvimento dos outros entes para a solução. Qual o papel do governo do estado? Isenção do ICMS e do óleo diesel. Qual o papel do governo federal? Tirar PIS e COFINS dos insumos e contribuir com o subsídio. Hoje, todas as cidades do Brasil que têm transporte regular estão tendo que pagar por esse transporte. Tem muitas que não têm. Jequié é uma grande cidade que não tem mais transporte público. Seu orçamento é pequeno. Orçamento comparado com outros prefeitos de grandes cidades. Não comporta. A cidade não comporta. A cidade de São Paulo, esse ano botou 8 bi no transporte público. 80% do orçamento municipal. Então imagine, tem condições de resolver? Tem. O caminho está aqui. Posso assegurar vocês. Hoje, com toda humildade e modéstia, quando tem uma reunião para tratar de transporte público no Brasil, com o presidente da República, com o presidente do Senado, o presidente da Câmara, com empresários, o primeiro escalado, bota esse rapaz aqui, ó, prefeito de Salvador, para dar o depoimento dele, o testemunho dele, e no final do dia, quem mais estudou esse assunto, se apropriou desse assunto com profundidade, para dominar os números, para conhecer a gravidade do problema, fomos nós, diante da crise que eu enfrentei aqui. Agora, mesmo nessa crise, nós fizemos as maiores compras de ônibus Euro 6 com ar-condicionado do Brasil. Nós conseguimos botar a BRT com parte da frota elétrica. Temos o maior eletroterminal público de recarga do Brasil. Vamos agora, com os financiamentos que estão previstos, né, chegar até o final do meu primeiro mandato com 59% da nossa frota com ar-condicionado. Estamos chegando a 42 agora, com 70 ônibus que vão chegar. Tivemos avanços, melhoramos, há um longo caminho a ser percorrido e acho que quem vai efetivamente resolver este problema é a partir do momento do funcionamento desses modais todos. Então, quando o Estado concluir a obra do VLT, quando eu concluir a obra do teleférico, que nós vamos, com fé em Deus, iniciar esse ano, com o avanço do metrô para outras áreas da cidade, e com essa conectividade toda, a gente vai ter aí sim um sistema de transporte moderno, e aí todos fazendo a sua parte, a gente concluindo essas obras, vai poder inclusive baratear o preço da tarifa, porque você vai ter sistemas conectados e que podem permitir que as pessoas se desloquem com a facilidade maior. O orçamento da Prefeitura de Salvador é mais ou menos 10 bi, né? Não, mais. 12, aumentou um pouco. Vamos fechar. Ou seja, São Paulo subsidia transporte público com 2/3
maior do 73. Tô errando essa conta. maior do que o orçamento de muitas cidades. O subsídio deles é 40 vezes o nosso. Você falou que a gente subsidia 200 milhões. 206 milhões e o dele é 8 bi. É Acho isso. que isso aí já mostra muito como Salvador é uma cidade pobre e como fazer transporte mas público é difícil. É difícil. É difícil mesmo. E a nossa realidade é uma de São Paulo é outra. Até porque fica difícil prometer o melhor transporte público É, numa data. e isso mesmo eu entendo. assim, eles têm lá, você vê, teve greve esse ano, teve uma série de problemas que nós não tivemos, mesmo com tantos investimentos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu a gente. Essa foi mais uma entrevista que a gente fez aqui no nosso estúdio do A Tarde Play. Devem vir novas entrevistas nesse ano com outros candidatos a prefeito. Enfim, vai ter muita agenda para a gente conversar nesse resto de ano. Eu gostaria de pedir a todo mundo que está nos assistindo, se inscreva no canal, dê o like aqui no vídeo, todo aquele papo que você já conhece de YouTube e até a próxima. Agradeço a todo mundo que acompanhou a gente aqui, agradeço a Pedro Menezes e também ao prefeito Bruno Reis, que esteve aqui com a gente nesta manhã. Eu que agradeço Depois a gente pela continua. oportunidade. Um grande abraço, fiquem com Deus.